Agora é o Flamengo pedindo passagem, já teve protesto. Eita. Ô, como é que é a carinha do próprio? O Flamengo está pedindo passagem. Com a carinha do professor? Tem até uma coçadinha aqui. Eita. Eita. Tá mal o negócio, né? Ô, Dorival. Ô, Dori, que Ele estranho. vai amarrar seu burrinho. Ih! Protesto! Temos imagens do protesto aí, vamos lá. Devendo, inventou demais, teve tempo para melhorar, não mostrou melhor, tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas são os caras que muitos desde 2019, a pessoa foi chegando, né? E agora tá, não tem mais. Não tem mais o técnico. O Dorival acabou de chegar. Mal deu treino. Então, não está na conta dele. Foi o né? recorde mundial isso que a gente acabou de ver. Se não foi o recorde, está perto do recorde. O quê? Tá? De apito. De apito? Foi. Foi, apito. Quase não teve nada, mas mas tá apito. pegando leve. Tá pegando leve. Deixa eu ver o que o Dorival falou. Vamos ver, vamos ver. Precisaremos, né? Alternarmos um pouquinho e alterarmos um pouco o nosso comportamento em campo, mudando um pouco o próprio perfil, até porque para que encontremos novamente um caminho, nós precisaremos fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito, eu falo em campo, para que mudando esse comportamento nós encontremos uma nova condição que nos proporcione aí um reequilíbrio na competição. Dança de comportamento e de perfil, isso é intrigante. Vamos lá, hein? Não começou muito bem. Destaques negativos do Fla na derrota para o Inter. Chutes bloqueados, 5, segundo pior no Brasileirão 2022 com relação ao Flamengo, né? Chutes no alvo, segundo pior. Passes errados no ataque, o segundo pior. Perdas de posse no ataque, o segundo pior. O Flamengo não sofreu 3 gols num jogo desde outubro de 2021, quando perdeu para o Atlético Paranaense Copa do Brasil. Lembra? Com o Renato no comando. Sim. 3-0. Mudança de comportamento, perfil. Mas assim, o Dorival começou, prof, Diego Alves, com Davi Luiz, colocou Diego Ribas. Ele pegou os medalhões e falou, tá, vamos lá. Felipe Luiz. Isso aí é o quê? Tipo, é esse o time que vocês querem? Então eu vou colocar aqui, esse time não vai dar certo, quer ver? Ah, tá bom, agora não deu certo. Tá, agora eu vou mexer, tá bom? Tá aqui o que vocês queriam. Tá comprovado que não dá certo? Vou mexer. É isso. Talvez uma tentativa de resgate de comportamento desse primeiro momento. Me surpreendeu principalmente a escalação do Diego Alves. Eu não mexeria ali. Você sabe que eu não fiquei surpreso. Mas já ainda que brinquei ele com o Abel mexeu... aqui. Falei, ei, vai pôr o Diego Alves. Então, mas me pareceu uma questão mais recado. política, pessoal, para resolver Mas também não comprometeu, hein? arestas. Diego Alves também não comprometeu, hein? Não comprometeu, mas dá uma quebra de expectativa, né? Sim. Eu fico imaginando os outros goleiros que estão na frente dele. Pensando, mas que raio de caminho que vai ser esse aqui? Bom, mas o Dorival está pelo menos só chegando nesse momento. Mas começou errado? Agora, o pior, eu acho que ele não, mas o time... Não dá mais para dizer que o time não está correndo pelo Paulo Souza, porque o Paulo Souza já não está mais aí. Né? Então, foi um negócio assustador. Algumas coisas conspiraram contra, né? Aquele gol relâmpago não dá nem para avaliar o que seria o Flamengo antes do gol, porque não teve jogo antes do gol. O jogo começa com o Flamengo já perdendo de 1-0. Isso é uma atenuante. Mas são jogadores suficientemente maduros para transformar esse jogo em alguma coisa a mais do que uma bola solitária do Bruno Henrique que beija a trave, que é o único momento do jogo ali que o Flamengo esboçou alguma reação, fora o gol do Andrés também, que descontou. O resto não teve Flamengo. Aí é que está o grande desafio do Dorival. Tem que ter Flamengo nesses jogos. Alguns jogos até com o Paulo Souza,
independentemente do resultado, contra o Botafogo, por exemplo. Perdeu, mas teve Flamengo naquele jogo ali. Então, acho que esse é o primeiro resgate, porque essas palavras ficam muito na teoria, né? Não, resgate de comportamento. O que é isso na prática? O que é isso na prática? Na prática é um time que precisa primeiro voltar a fazer gol, era um time que se pagava na frente e agora não se paga mais. A gente sempre reclamou de instabilidade da defesa, então hoje o Dorival tem um desafio, acho que até maior do que os outros que assumiram, tem um desafio do resgate da qualidade técnica. Do time inteiro. Do time todo. Sobrou nada. Até isso sumiu. E eu não sei se o melhor caminho para isso é chamar a velha guarda da Portela como ele fez, não. Acho até que não é. Não é? Aí sim, velha guarda da Portela vale a pena. Não, aquela sem dúvida. Né? Portela é boa. Mas a velha guarda do Flamengo... Mas sabe a impressão Não, que eu solução. tive com a escalação, os caras que jogaram e os que não entraram? Não sei se, acredito que não tenha sido a mando de ninguém, mas ou da cabeça do Dorival, da comissão dele, bom, estava tudo errado, o técnico foi mandado embora, então eu vou chegar aqui, vou fazer o feijão com arroz e colocar o básico. Os caras mais experientes, é um momento difícil, porque se você observar, Lázaro e João Gomes ficaram no banco, nem entraram. Sim. Né? Pablo também estava no banco, não entrou, jogou Davi Luiz, Felipe Luiz. É ou não é? Sim. E foi horroroso. Foi horroroso o que se viu do Flamengo, já começando, já levando um gol com menos de 1 minuto. E um golaço. Né? Um golaço, exatamente. Qual foi a intenção? Ainda colocou o Diego Alves no gol. Então a impressão que eu tenho, bom, eu vou colocar os medalhões, os caras mais experientes, o momento é difícil, de repente, para não jogar mais pressão em cima dos mais jovens. E vamos ver o que vai acontecer. Os caras vão dar conta do recado. Os caras cascudos, experientes, entendem o momento, vão dar conta. Isso. E não deram. E outra coisa, levou um gol com 1 minuto, menos de 1 minuto. Tá bom, é péssimo. Mas tem mais 90 para reagir. Para chegar. Um time que já ganhou muita coisa e que tá cheio Mas de... esse time não vira jogo. Com o Paulo Souza, acho que foram 3 viradas só. A gente mostrou outro dia aqui. Outro detalhe importante. Acabamos de falar do Palmeiras sem Gustavo Gomes, sem Rafael Veiga, e continua arrebentando. Acho que não é uma coincidência, mas Arrascaeta foi para a seleção uruguaia antes do jogo contra o Fortaleza. Isso. 3 jogos sem Arrascaeta. 3 derrotas. Fortaleza, Bragantino, Internacional. Eita, mas olha... Não há dúvida de que o Flamengo... Vou falar uma coisa para você. Dá para ver na prática. O Flamengo sem Arrascaeta... Agora, era para o Flamengo por causa de um jogador... Obrigado. Não jogar nada? Falar. Não é possível. A gente entende o tamanho do Arrascaeta. A gente sabe que tem jogadores que, claro, fazem uma falta imensa em qualquer time que... né? Jogadores principais. Tem aquele... O cara saiu, não tem uma reposição à altura. Você lembrou bem. Palmeiras tem o Rafael Veiga. Os caras para estar dando conta. Não é possível, assim como não é possível que esse time só jogue com um treinador no planeta, já falei isso aqui semana passada, não é possível que esse time não jogue sem o Arrascaeta. Não, peraí, não tem elenco, não tem time, pega lá, esse cara. Gente, pelo amor de Deus, óbvio que o Arrascaeta faz falta, é óbvio que é craque, mas não é possível que o Flamengo não jogue sem o Arrascaeta. Aí o Dorival falou de comportamento. Felipe Luiz está longe da melhor forma dele como jogador, faz tempo. Sim. Davi Luiz, é o Davi Luiz que o torcedor do Flamengo esperava? Eu mesmo queimei a língua. Vocês nem lembram, mas eu vou lembrar. Quando o Davi Luiz tinha acabado de chegar no Flamengo, a gente teve até uma discussão aqui. O Prats estava aqui. O Prats acho que foi o único que falou, eu não colocaria de início. Acho que foi o Prats, exatamente. E eu falei, não, o Davi Luiz tem tudo para chegar e arrebentar no futebol brasileiro. Está vindo da Europa, jogador experiente. Mas ele está muito abaixo. Cadê a tela do Arrascaeta aí que a Mari quer falar? Eu quero passar para o Elton também, para os dois. Tem uma telinha do Arrascaeta que tem o Flamengo com e sem o Arrasca. Não é possível. Por melhor que seja o Arrascaeta, por mais decisivo que seja, cara, não é possível. Vamos, tira a câmera aqui, meu querido, por favor. Muito obrigado. Vamos lá. 6 jogos sem Arrasca, 3 vitórias, 3 derrotas, 50% de aproveitamento. Com o Arrasca, 14 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, quase 62%. Gols por jogo sobe de 1,33 para 1,71, 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Que tivesse uma quedinha, a gente entende, né? Mas a gente não está falando de um time que tem várias limitações e que tem um cara que é sobrenatural que faz toda a diferença. Não é o caso.
O Flamengo não tem várias limitações, os jogadores estão em baixa. Você falou aí, Davi Luiz, falou de Felipe Luiz, Diego, então, faz tempo que sumiu e ninguém viu. A gente tem um Everton Ribeiro que oscila, não é mais o mesmo Everton Ribeiro. A gente tem um Bruno Henrique que também já não está no melhor momento. Tudo isso acontece, mas não é possível, Mari. Eu não sei se o problema é a Arrascaeta ou é uma questão comportamental. Você coloca os feras, vamos lá, né? Colocou nomes pesados, apostou nos caras. Naqueles caras que são lá as lideranças do grupo, estavam em campo, não estavam? As lideranças? Sim. Então, é comportamental. O que acontece? Tem um ponto curioso que eu estava prestando atenção aqui no debate. Sobre as lideranças, ele entrou com o Diego Alves ontem no gol. Isso. Eu não consegui, acho que foi no primeiro gol que o Flamengo toma ontem do Internacional, o golaço do Wanderson, a reação dele, que ele bate no chão, que ele esbraveja, etc. É importante para ele ver, dentro de campo, o goleiro tem uma visão super privilegiada de tudo que acontece da equipe, como o Flamengo tem buracos e como essa defesa prejudica o goleiro. Diego Alves estava fora esse tempo todo com o Paulo Souza, viu tudo acontecer, seja do banco de reserva, seja no DM. Ele entra ontem em campo com o Flamengo apresentando exatamente os mesmos erros. Então, para a liderança, que até então a gente fala de liderança de grupo, estar nesse momento, também é importante para ele ver que o buraco está muito mais embaixo desse Flamengo. E a gente vê erros muito primários, assim, erro de marcação, com o Alan Patrick puxando todo mundo, e o lado direito um corredor. Então, quem tinha que fechar ali, fechou no meio porque desesperou na marcação. 2 erros de saída de bola que proporcionam gols do Internacional. Primeiro o Thiago Maia, depois o Everton Ribeiro, que toca errado. O Arão não se esforça para pegar a bola e passa. E aí proporciona mais um ataque do Internacional. E aí a gente vê um Gabigol que realmente tentando de todas as formas, circulando, saindo. Hora ele um pouco mais para frente, hora ele servindo um pouco mais. Mas a gente vê nesse Flamengo como o desempenho abaixo de jogadores importantes puxam os que poderiam estar num desempenho melhor. A gente viu até o Rodrigo Caio ontem, recuando, não espera o momento de dar o bote, e aí o Inter vai lá e faz mais um gol. Então, um equilíbrio emocional, de comportamento que já contaminou ali, se não 100%, do elenco ou dos 11 que entram, 90%. Vai ser o trabalho do Dorival é muito difícil de resgate, de voltar a nível técnico de jogadores, porque tem jogadores de nível técnico ali que caberiam em qualquer elenco do Brasil, de confiança, ainda vai pagar preço por uma diretoria muito bagunçada, a torcida já perdeu a paciência já há muito tempo, então o trabalho do Dorival... Sabe quem resumiu o trabalho do Dorival? O Mano. No final do jogo, frase, quando foi né? falar... Peguei um time que o pessoal ninguém não ia perceber. pegar. Que quando ele disse que vai dar para você arrumar, o meu também estava esculhambado. Em relação ao Inter, que estava muito mal com o Medina, e ele deu uma arrumada. O Mano mesmo falou, está esculhambado. Isso é uma palavra, Elton, esculhambado. É uma palavra que define esse Flamengo hoje, esculhambado. Esse é o momento da conversa dos dois. O pessoal está vendo aí em casa. É que não dá para captar bem o áudio. Quem captou o áudio, quem estava ali do lado, tal, que ouviu a conversa e tal, etc. Não dá nem para fazer uma leitura labial. Quem estava ali trouxe a informação que foi exatamente isso que ele falou. O Flamengo está esculhambado, é isso? Eu acho que é a palavra certa. Apesar do Mano Menezes também já ter deixado um time esculhambado, né? Ele já fez esse lado de deixar um time esculhambado, mas também pegou um time ali desorganizado para tentar organizar, e o Internacional tá entrando nos trilhos nas mãos dele. Então ele entende dos dois lados, de deixar esculhambado e de organizar, porque quem deixa esculhambado sabe também como organizar. E aí, nesse caso específico, o Mano Menezes tem razão. Com relação ao Flamengo, eu até tiro um pouco o peso do Dorival nesse jogo, porque o Flamengo perdeu para o Fortaleza na quarta, demitiu o Paulo Souza na quinta, anunciou o Dorival na sexta, ele chegou, conheceu, entre aspas, né, os jogadores no sábado, ele não deu nenhum treinamento, então o plano de jogo não foi dele. Mas ele sabe, e aí a gente pode fazer um exercício de memória, Ceará 2, Flamengo 2. Vai fazer um mês amanhã esse jogo, né? Foi de 14 de maio. O Ceará enfrentou o Flamengo com uma defesa que tinha o Isla, o Pablo e o Davi Luiz. Tinha o Ayrton Lucas pela esquerda. E é isso muito bem o que a Mari falou. É um time que tem uma recomposição, tanto uma transição para o ataque lenta,
você pode ir no banheiro, pode ir na cozinha, pegar uma água, o Flamengo ainda está saindo do campo de defesa, você volta, ele ainda está saindo do campo de defesa de tão lento que é para sair. E para recompor também. O Ceará empatou com o Flamengo, foram 2 gols do Ilharão, né? Ali bem atípico, com gols do Mendonça e do Nino Paraíba. Simplesmente os 2 jogadores mais rápidos da equipe do Ceará. Então ele sabia que o Flamengo tinha essa deficiência. Ele manteve o time contra o Internacional só invertendo o lateral, né? Jogou o Mateuzinho, é mais rápido, e aí a gente pode fazer essa equiparação com o Ayrton Lucas, mas aí você vai para o lado com o Davi Luiz e Felipe Luiz. A saída de bola ali, o Felipe Luiz perde a bola na esquerda, e a gente está vendo a construção ofensiva do Internacional, como facilita muito o jogo e a lentidão do Flamengo para tomar as decisões, e o cruzamento vem totalmente livre, o jogador do Internacional recebe totalmente livre para poder cruzar e fazer o gol. Ou seja, ele sabia que isso seria um problema. Por isso eu estou com vocês na conclusão. É para colocar as lideranças em campo, para sentir também, né, como eles vão reagir e principalmente para eles serem um pouco mais cobrados, né, na prática. Porque até o Diego entrou no segundo tempo, né, o Diego Ribas, que é um jogador que talvez ali com o Paulo Souza vai ficando para trás do último da fila. Então acho que ele usou muito mais o jogo para dar recados do que para vencer. Porque ele não teve treino, ele não montou o time e ao mesmo tempo ele sabia que os defeitos do Flamengo eram esses e mesmo assim insistiu com a equipe contra o Internacional. Pois é. Olha, tem fã de esporte aí participando, próprio. Só um segundinho, por favor. Fã de esportes no Twitter, hashtag F360BR. Vamos ver se o professor concorda ou não. José Renato Ribeiro. Desde Dome, o Flamengo foi descaracterizado. Primeira missão do Dorival nem é vencer. É mais urgente dar uma cara ao time. Por consequência, as vitórias voltarão. E tem mais um aí, prof. Já fica com essa aí na memória. O César Vendrame. Falando sério para o Dorival, excluir os medalhões e começar a utilizar os mais jovens e promessas que lá devem ter. Concorda com os dois aí, prof? Eu estou lembrando uma frase do Tite, né? O campo fala. O campo fala. O campo fala, por exemplo, no caso do João Gomes. Esse rapaz não pode sumir do time. Sim. Só porque é jovem, só porque não estava em 2019, esse cara não pode sumir. Então a primeira opção é por quem entrega. Independentemente se é jovem, se é da velha guarda. Não pode ter lugar cativo no time, ainda mais nesse momento. Esse resgate da velha guarda, que eu chamei velha guarda da Portela, foi um pouco assustador. Acho que nada justificava o Diego, de repente, ter ressurgido, a não ser questões políticas. Então, se o Dorival já começa colocando questões políticas acima do campo, ele já começa mal. Então, mas o Paulo Souza foi mexer com esse pessoal aí e deu problema. Deu ruim, hein? Só está trocando o lado da política, então. Então, o problema do Flamengo, a gente, né? A gente que quer ver futebol, eu torcedor rubro-negro, quer ver esse time voltar a jogar bola. Não quer ajeitar a situação política. Então, o campo tem que falar mais. O Lázaro, eu acho que foi um dos achados do Paulo Souza. Esse rapaz não pode ser esquecido. O João Gomes não pode ser esquecido. Ninguém pode jogar só com o nome. Já é um time acomodado. Se você reacomodar peças, o que você vai ganhar com isso? Esse negócio de, não, põe os medalhões para eles sentirem, não sei o que, tá. Eles sentem, o time apanha e no fim sobra para o torcedor rubro-negro. Cara, mas o que eles querem? Eu não estou entendendo. Você falou time acomodado, né? Time acomodado. Cara, como pode um time como o Flamengo, jogadores jogando Está ficando longe já o motivo da acomodação está lá atrás já. Porque, né? uma hora é o treinador que as ideias mexeu lá no que o Jorge Jesus fez, não podia mexer, cai. Aí agora é porque é uma questão de gestão pessoal, porque não agradou os jogadores, aí não sei o quê, aí vaza um áudio, sai. Aí é porque agora a gestão foi legal, foi amigão dos jogadores, mas falta a parte de campo, a parte técnica está insatisfeito, sai. Agora porque isso, gente, e acomodar. Olha, de verdade, eu não acho necessariamente que a vida seja vinculada, a sua felicidade na sua vida, tudo de bom na sua vida, seja vinculado ao dinheiro, ao alto salário que você ganha. Mas, numa boa, salário em dia, salários vultuosos,
vultuosos. Não estou dizendo que não merece nada disso. Padrão é assim mesmo, os caras fazem por merecer, batalham pra caramba e tal. Tudo bem, ninguém sabe o passado dos caras também, o quanto ralaram, tem tudo isso. Então, mas assim, o salário está em dia, o salário é bom, o clube é gigantesco, a torcida é maravilhosa, o CT tá ok, tá tudo certo lá, disputando títulos. Eu acho que é tudo que um jogador quer. Os caras convocados para a seleção brasileira, para suas respectivas seleções também. Já não estão mais. Na seleção uruguaia, mas estavam sendo convocados, não estavam? Everton Ribeiro, Gabigol. Né? Os caras tiveram oportunidade, não tiveram? O Flamengo projeta pra caramba. Pô, foi Gabigol, foi Everton Ribeiro, jogador olímpico, Pedro, não foi porque o Flamengo não liberou, mas foi convocado também. É goleiro. Gerson foi e tal. Aí os caras vão pra Europa, com o caso do Gerson também, voltam lá pra Europa, no outro. É o time do outro patamar. Gente, tá tudo isso ali. Pô, você vai se acomodar, cara. Você vai se acomodar. Tá vendo essa pergunta que tá aí? Assim. Quais jogadores estão devendo mais no Fla? Tem tempo? Tem, por favor. Pode falar? Por favor. Felipe Luiz está devendo, Davi Luiz está devendo, Everton Ribeiro já jogou muito mais, Bruno Henrique nem se fala, Marinho foi contratado com esperança, expectativa de futebol muito maior do que ele está jogando, não é verdade? Sim, todo Marinho, quem mais? Tem mais gente. O Diego Ribas quase não tem aparecido em campo, né? Fica mais na reserva do que joga, mas quando joga também está longe de ser aquele Diego que todo mundo vamos já livrar viu. O Gabigol ou vamos botar ele no pacote também? Então, mas aí eu Pois faço é, uma... mas Não, o Gabigol pacotão, também. hein? O Abel, isso aí Se é o time está pacotão, fazendo hein? pouco gol, o Gabigol também está fazendo faltando pouco o gol do Gabigol. É um monte de gente. O William, Repete os nomes, por favor. Repete Davi os nomes. Luiz, Felipe Luiz, Marinho, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, William Arão também. Pô, mas isso aí é o time todo. Ué, deu agora, sete. quais jogadores estão devendo? Eles estão devendo só por defeito deles mesmos, individuais, ou o coletivo está atrapalhando? Quando o coletivo está ruim, a individualidade não aparece. Isso acontece. Porque estava meio... O técnico bem. anterior atrapalhou muito o Paulo Souza. Tudo bem. Muda o time toda hora, muda a posição dos Mas jogadores. todos atrapalharam? Todos atrapalharam, então? Então, Eu até mas- concordo, o Paulo Souza Não mexeu dá- muito. Então, aí é que tá. Então, eu vou dividir. Não dá para jogar a responsabilidade toda em cima do Paulo Souza. Os jogadores têm que ajudar também. E ninguém se destaca, não tem um assim, um que fale assim. Tem o João cara, Gomes, né? teve bons não, jogos. eu digo dos caras, Moleque né? Lázaro, Bruno Henrique. Mateuzinho. Por exemplo, Bruno Henrique e Gabigol. Não dá para os dois juntos estarem mal, porque aí quebra o encanto de 70% de tudo aquilo que a gente viu com Jesus. Né? Então, ou um ou outro, em algum momento, agora nunca, nada. Sequência de jogos de nulidade. Né? Será que fisicamente, ô Elton, será que fisicamente o tempo está cobrando também de alguns jogadores? Porque assim, 2019 para 2022 são 3 anos, né? 3 anos. Dependendo da faixa etária ali, realmente o desempenho já, por mais que o jogador se aplique e tal, não estou falando que é falta de vontade nesse caso, estou falando por mais que se aplique, por mais que tente, às vezes já tem uma diferença, você não consegue reeditar algumas coisas. Passa por isso também ou é mais acomodação mesmo? Eu acho que é muito mais essa questão de acomodação e é futebol brasileiro, viu, William? O time que... O time aqui no Brasil, o time vencedor tem prazo de validade de 2 anos, né? O time que perde tem prazo de validade de 3 meses, 6 meses. O Flamengo conquistou o Brasileiro, conquistou a Libertadores, tem conquistas muito importantes, conquistou a Copa do Brasil, né? E é um time que, como venceu tudo, não houve uma renovação, tá todo mundo de barriga cheia. E aí sentou também naquela história da idolatria, que agora o torcedor está cobrando, né? Porque foi o mesmo torcedor que colocou muitos jogadores também num patamar acima do que muitos eles eram até. Mas como o coletivo funcionava muito bem, as individualidades também, né? Mas a gente está falando de 6 meses de 2019. Que aí é o prazo de um time talvez que não jogue bem, acaba sendo desmontado. A gente lembra do São Paulo, né? O Muricy falava que no 3º ano foi muito difícil para o São Paulo manter o pensamento do tricampeonato e aí houve uma certa renovação no elenco, né? Justamente para você trazer jogadores para que isso pudesse funcionar. E aí a gente tem que ficar de olho no Palmeiras também, porque um Palmeiras campeão brasileiro e bi da Libertadores, o Abel também vai ter essa dificuldade, porque muitos podem aí também, já conquistei tudo, quero outras coisas. Eu acho que é isso que acontece no Flamengo, William. Eu acho que é um Flamengo de barriga cheia.
E aí você precisa trazer alguém de barriga vazia, como o Michael ano passado, né? Se destacou no segundo semestre, inclusive foi vendido, né? Boa lembrança. Então eu acho que é esse tipo de jogador que precisa voltar, né? Que o Flamengo precisa investir. Alguém de barriga cheia com talento e qualidade para poder crescer novamente. O Michael incendiava. O Ronaldo Pimentel aqui tá mandando uma mensagem, torcedor do Flamengo, um abraço para você, para tua família, tá acompanhando sempre a gente. Do seguinte, o problema do Flamengo é o grupo querer jogar. Com todo respeito ao Dorival, esse grupo joga com qualquer treinador. Basta querer. Cara, alguém tem que chegar lá então. Não, alguém tem que chegar lá então. Eu não sei se a diretoria tá com essa moral toda, se não tá, se os jogadores olham com que nível de respeito esses jogadores olham para a diretoria. Enfim, não sei como é que tá a relação nesse momento, você nunca sabe. Eu não sei, mas alguém da diretoria tem que chegar e falar, peraí, vamos reunir todo mundo aqui. O que está acontecendo? A gente troca treinador, a gente vai na pressão, a gente muda, é tudo que vocês querem, passa a mão na cabeça e tal, etc. O que está acontecendo? Tem que lavar roupa suja, pô. Tem que lavar roupa suja, não é possível. Não dá para ficar nessa acomodação. Pô, trocou o treinador, se eu sou jogador de futebol, eu não ia dar certo como jogador de futebol, não ia dar certo. Mas se eu sou jogador de futebol... Falta talento? Falta talento e falta paciência para alguma... Falta paciência para algumas coisas, entendeu? Que talvez os caras... Eu não teria paciência. Eu ia entrar em campo... Eu vou dar o sangue, eu tenho que dar uma resposta. Aqui o treinador não rolou. Tem que dar. Temos que dar uma resposta. Tá cheio de gente querendo estar no lugar desses caras. Gente, pelo amor de Deus, exatamente. E ó, por exemplo, se o Michael tivesse no Flamengo até hoje, se chega um Everton Cebolinha, se chega, sabe... Não é possível, então vai ter que ter uma reformulação mesmo, gente. Vai ter que chegar e falar, vem cá, não quer mais estar de barriga cheia, legal, bacana, obrigado pelos serviços prestados, vamos fazer uma foto linda aqui na entrada da Gávea e tal, com esse time campeão de 2019, uma coisa maravilhosa, uma homenagem a vocês. Todo ano a gente vai fazer uma cerimônia de agradecimento aqui para vocês, jamais serão esquecidos, só que não dá. Eu falei que outro dia no programa, todo ciclo chega ao fim. Em dado momento, por melhor que seja e tal, chega ao fim. Tudo bem, mas gente, pelo amor de Deus, é muita gente devendo, é muita gente abaixo, né? E a gente não está falando de qualquer jogador, está falando de jogadores, pô. Pelo amor de Deus, o que o Abel citou aqui, quem não queria ter no time esses caras que o Abel citou? Agora acomoda, estão cansadinhos, estão com mimimi, estão com sei lá o quê. Isso precisa se resolver, eu não sei qual é o problema, mas precisa resolver. Porque não dá para o Flamengo continuar atuando desse jeito. A atuação, o ímpeto, a vontade desse time do Flamengo não condiz com o espírito do torcedor do Flamengo. Tá? Parece que são coisas completamente fora de sintonia. A pegada do torcedor do Flamengo e o ímpeto desses jogadores em campo. Está totalmente fora de sintonia. Não condiz com a realidade do que é o Flamengo, o que esse time está jogando, o que esses jogadores estão apresentando. Tá? Eu já falei aqui, tem problema de diretoria, critico mesmo, diretoria do Flamengo errou pra caramba. Nossa, a saída do Paulo Souza foi um absurdo no sentido do que fizeram, não a saída propriamente dita, mas o que fizeram, né? O Paulo Souza virou um interino, como conduzir, o Paulo Souza virou um interino dele mesmo, né? Tudo isso. Mas está na hora da gente dar uma olhadinha para outras coisas também e eu estou falando do elenco nesse momento. Não dá para assistir este elenco com a camisa do... Não condiz. Então eles acordam e voltam a ser aquilo que eles são mesmo, que eles têm competência, têm técnica, têm habilidade, são grandes jogadores de futebol, tá? Mas uma coisa é o que você é e outra coisa é o que você está. Esse time do Flamengo, esses jogadores do Flamengo não estão, neste momento, de acordo com a camisa que vestem. Faz tempo, hein? Ele está fazendo tempo. Não dá. Porque você falou, quem não gostaria de ter esses jogadores que foram citados pelo Abel? Eu gostaria individualmente. Esse pacote aí eu não queria hoje, não. Pois é. A gente começou esse programa falando do caso do Rony, que é justamente o contrário. Não tem grife, mas é cumpridor. Pois é. E essa coisa do Flamengo não cumpridor, como um coletivo, como um corpo, é que irrita. E é um clube onde já havia isso, vocês vão se lembrar que antes da chegada do Jesus, havia uma discussão sobre isso, com aquele time do Abel, time do Arame Liso, time acomodado, que o Diego, inclusive, era o porta-voz, né? Era um time também cobrado por isso, que nem tinha ganho nada. Estava de barriga cheia também, não sei do quê. E parece que isso voltou. Agora, reunir os caras e perguntar o que vocês querem, talvez seja a pior saída.
Porque perfil de técnico, por exemplo, eu não consigo imaginar mais nenhum perfil de técnico. Porque ali já passou o Renato Amigão, o Ceni Serião, o Domi no começão, o Paulo Souza mais experientão. E não deu certo Mas eu nada. vou repetir o que eu falei antes da derrota para o Fortaleza, ou seja, antes dessas 3. Vocês vão lembrar. Eu falei aqui, esse Flamengo atual, do Paulo Souza, e o de domingo ainda foi um pouco de Paulo Souza, ele já não estava mais, mas é uma sequência. Qual? Sábado agora foi um pouco de Paulo Souza? Não, contra o Inter, sábado. Contra o Inter? Sábado. Foi pior. Então, mas Foi é isso que eu pior. estou dizendo. Eu falei antes da derrota pro Fortaleza. O Flamengo com o Renato jogava muito mais. Claro. O Flamengo com o Renato chegou na final da Libertadores e por pouco não foi campeão. O Flamengo com o Rogério Ceni foi Obrigado. campeão brasileiro. Muito obrigado. Jogava muito mais. Muito o Paulo obrigado. Souza atrapalhou muito o Flamengo. É fato, gente. É fato. Os jogadores que a gente está falando que estão muito mal agora, eles jogaram muito mais com o Renato. Jogaram muito mais com o Rogério. O rubro-negro era feliz e não sabia. É, mas o rubro-negro pediu para sair o Rogério. Aliás, quando o Rogério pisou e foi apresentado na Gávea, no Flamengo, já tinha um monte de gente que não queria. Ele teve rejeição desde que chegou. Foi uma espécie de Silvinho no Flamengo, no Corinthians. Chegou, já não querem mais. Então é difícil de trabalhar. E o Renato também. Começou abraçado pela torcida e terminou sendo xingado pelo Maracanã cheio. O Flamengo jogava muito mais. Só que todo mundo quer que o Flamengo jogue que nem em 2019. 2019 já faz 3 anos. Está muito pior agora com o Paulo Souza e esse de domingo, de sábado, sem Paulo Souza, com o Dorival, foi do mesmo nível. Vamos ouvir o fã de esportes aí, que é importantíssimo. E vamos na hashtag F360BR. Cadê ali? Vamos lá. Pode mudar de treinador o quanto quiser, mas o Flamengo vive numa soberba. Os jogadores fazem o que querem. O problema não é o treinador, diz o Caio. Tem mais aí. Glaucio. Essa situação do Flamengo me remete muito à situação do Cruzeiro antes de cair. Era muita panelinha de jogadores que não davam retorno técnico e acabavam fritando todo e qualquer técnico que lá chegava e queria mudanças. O grande tem mais. E o Miguelão, grande Miguelão. Aliás, bom dia para todos vocês aí, Fãs de Esporte. Vocês estão participando aqui com a gente. Obrigado pela participação. O Flamengo está preso em 2019. Voltem à realidade, pois aquilo foi um ponto fora da curva. Fala, Mari. O grande problema desse Flamengo é depender de tomadas de decisão dessa diretoria. Que na crise a gente já viu que não tem poder nenhum, ou, na verdade, uma falta de vontade de resolver questões e aí vai deixando cada vez mais para dentro do campo, porque muda de treinador, é a diretoria. Traz o Paulo Souza, dá o aval de mudança, a gente quer apagar essa sombra de 2019, então te dou o aval para você mexer no que você quiser, aí mexe. Aí é jogador grande que não corresponde, a diretoria não se envolve. Aí precisa de outro treinador, a diretoria vem. E aí tudo que a gente já falou aqui de problemas extra-campo que essa diretoria não se pronunciava. Agora a gente vai ter uma situação interessante, porque o Flamengo cada vez mais perto da zona de rebaixamento. A gente já não coloca mais na prateleira. Não é só um ponto acima, está com pontuação de equipe de zona de rebaixamento. A gente já não Cuiabá, coloca, né? não coloca mais na prateleira G4 ou título. Isso já não entra mais. O trabalho do Dorival, ele fala sobre perfil, sobre cara nova, sobre mexer. Nesse Flamengo não tem tempo para isso. Ele vai ter que dar um jeito no dia a dia do que ele tem. E aí a gente começa a ver um fenômeno de contaminação de individualidade também. Até os jovens que poderiam estar nesse Flamengo, que a gente viu com o Paulo Souza aqui cresceram, já não aparece mais do time. Ontem, Mateuzinho, com 12 minutos de jogo, já tinha tomado cartão amarelo. Então a gente vê que ali dentro das 4 linhas é um time completamente perdido. Quem estava com fogo nos olhos? Né? Quem estava com sangue? Lázaro, Andrés, João Gomes, João Gomes, Mateuzinho, esse pessoal. Até o Hugo, goleiro. Então, aí se você chega também e promove um tipo de mudança para acomodar os medalhões ou de alguma forma, pô, aí sim. Aí o cara que tá voando, que tá vendo, ele vai chegar, porra, você não ganha quem tinha que ganhar e você perde quem você tinha. Exatamente. Na mão. Esse é o meu medo. Tiro no pé. Dorival, viu? Foi o primeiro jogo, não foi, professor? Tomara que tenha sido só nesse. Tomara. E que ele retome essa rota. Porque o Dorival
essa coisa de comportamento, o histórico do Dorival também não é muito legal não, né? Lembra do Santos? Problemas com o Neymar, jogador dizendo que não quer sair do campo em final de campeonato. Ele não é o melhor administrador do mundo de pessoas nesse sentido. Não é. Eu gosto das ideias até do Dorival, técnico de campo. Gosto, aquela preocupação em número de passes certos, aumentar o número de passes do time dele, adequação a momentos em que o futebol pede uma outra coisa. Essa adequação que a gente pede do Fernando Diniz, por exemplo, o Dorival tem, ele ganhou um título assim. Ele ganhou um título porque ele não vai para o jogo. Sim. Contra o Audax. Foi, Paulista. Então, são coisas importantes para um técnico também. Mas essa coisa da administração, eu não vejo no Dorival. Tomara que ele me surpreenda, que ele encontre a fórmula, mas para esse começo... Só um lembrete Pode importante, falar, pode falar. né? Hoje é dia 13, então 13 de junho. quarta-feira 15. Aliás, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, não é isso? Abraço para o Rafael Prats, que está acompanhando o programa. A namorada dele enrolando fazendo 14 anos. muitas orações hoje, muitas orações da esposa do Rafael Prats hoje. Da esposa não, namorada, né? Que há 14 anos acredita no Rafael Prats. Até agora, enfim. Abraço, Rafa. Fala, Bel. Daqui a 2 semanas praticamente, né? Porque quarta-feira já é dia 15. Tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso. Tá? Contra o Atlético Mineiro. Só isso. Só isso. Também não está muito bem das pernas, mas... Aliás, 2 semanas não, daqui a 1 semana, daqui a 9 dias. 9 dias, é. Daqui a 2 semanas é o primeiro jogo contra o Tolima. Tem uma telinha para te ajudar aí também, ó. Ó a telinha aí para você, É dia Abel. 29. Aí, ó, pra Não é você, daqui a 2 semanas, não. É daqui a 9 dias. Isso. Tem um jogo contra o Galo. Copa do Brasil. Você sabia que esse próximo jogo agora contra o Cuiabá é jogo de 6 pontos, né? Como diria o outro, né? Que coisa, hein? Quem diria, hein? Pois, hein? Porque tá com quantos Zona do pontos o Cuiabá? rebaixamento, 12, junto com o Cuiabá, 12 pontos os dois. O Flamengo fora da zona do rebaixamento, que o Cuiabá tá... Acho que o Cuiabá tá dentro, né? Tá dentro com 12. Mas é isso, é jogo de 6 pontos, Abel. Mas fala lá. É daqui a 9 dias, só isso. Quarta-feira que vem já tem Galo e Flamengo pela Copa do Brasil. Ou seja, o Dorival não vai ter muito tempo, não. E só tem um jogo, né? Tem 2 galos, viu? Tem um galo já no fim de semana também, e o galo de novo. Tem o galo no Brasileiro e tem o galo na Copa do Brasil. Não tem vida fácil. E tem o Tolima ali, ó. Vai ter Cuiabá, Tolima. Botafogo e Vai ter Flamengo. que trabalhar rápido aí o Dorival para acabar com a, segundo o Mano Menezes, esculhambação que está o Flamengo. E olha, segundo o Mano Menezes, mas pelo que a gente viu sábado, tá esculhambado mesmo. Tá largado. É um trabalho largado. Dificuldade. Perder do Internacional no Beira-Rio não é nada demais. Não fala que é normal, por favor. Hein? Não é nada demais. Não é nada demais. Agora, perder do jeito que o Flamengo perdeu... O Flamengo não esteve em campo contra o Internacional. Ô Elton, e essa sequência, hein? Cuiabá, jogo de 6 pontos, 2 jogos com o Galo, né? Aí o América, 2 confrontos com o Tolima, para resumir aí o que tem de mais complicado e mais duro aí na vida do Dorival, hein? Primeiro tem que vencer o Cuiabá, né, em casa, e aí pegar a batata e entregar assim, o Turco, toma aqui que é sua, né, porque a minha mão já está queimando demais, e aí o Atlético também está tentando mostrar serviço, né, e são 2 jogos aí justamente para que o Atlético possa entrar nos trilhos novamente, né, porque os lados lá das Minas Gerais também estão sendo complicados pro Mohamed. Mas eu acho que é uma sequência bem complicada para o Dorival, e ele sabia disso quando aceitou, né? Ele olha para o calendário e percebe a dificuldade que vai enfrentar. E aí eu estou muito com o Abel, né? Ele consegue montar equipes equilibradas, e aí eu estou excluindo o elenco do Flamengo, né? Porque esse equilíbrio vai ter que também ser casado com alguns privilégios, e aí ele vai ter que lidar com isso. Mas tanto ele monta boas estruturas que o Ceará foi atrás do Marquinhos Santos para não desfazer a estrutura do Dorival, porque tem um trabalho parecido, né? O Ceará acertou com o Marquinhos Santos justamente para manter essa sequência. Mas realmente esse calendário aí é complicado, mas não é desconhecido para o Dorival, não. Quando ele aceitou, certamente ele olhou para esse calendário e percebeu a dificuldade. A gente olha essa lista e fica preocupado com os jogos mais difíceis. Eu fico preocupado em não dar moleza nos teoricamente fáceis. Cuiabá, por jogos exemplo, com Cuiabá e América América são fundamentais para o trabalho. Porque o Corinthians, quando era líder ali, olhou a tabela e falou que tinha América e Cuiabá, pegou só um pontinho desses 2 aí. Então, antes de tudo, muita seriedade nesses jogos. São jogos em casa, ao lado da torcida, trazer um pouquinho de credibilidade, de uma pegada melhor para o time.
para esses outros confrontos, alguns deles sim eliminatórios, né? Não vai poder cair contra o Tolima em casa, que é vexatório. Contra o Galo, ali a batata vai assar para alguém. Entre ele e o Turco, esse confronto há de fazer vítimas. Estragos. Se não vítimas de cair, não acredito que o Dorival caia agora, mas isso arranha o trabalho, né? Agora, contra o Tolima, é prioridade absoluta de passar, né, gente? Senão é muito barulho. Aliás, só uma coisa. Hoje, durante o Sport Center, na sequência aqui do Futebol 360, tem a coletiva do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano vai falar pelos lados do Galo, vai dar respaldo para o Turco, que está pressionado, o time não vence em casa. Aliás, o Atlético que já perdeu mais pontos em casa neste campeonato do que durante todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Já perdeu 7, tinha perdido 5 em 19 jogos em casa. Então, daqui a pouco tem o Rodrigo Caetano, não sei se ele vai dar respaldo, o que ele vai falar, mas daqui a pouco você acompanha no Sport Center. Tem fãs de esportes participando, hein? Vamos lá. Atenção, tuitadas. Thiago, William parece o Godinho, parece mesmo. Zagueiro do Galo. Já me falaram uma vez que eu parecia o Juan Fran, inclusive, também, quando ele passou aqui pelo Santos. Temos fotos, não tem o Juan Fran, o pessoal comparando, né? Tô melhor que os dois no futebol, viu? Tô enganando mais. Não, você tá que nem o Godinho mesmo, tá com a vida feita. Tranquilo, sossegado, né? Que nem o Godinho. Enganando bem ali na zaga. Não. Aí você tá diferente. O torcedor do Galo tá bravo com isso. Você tá voando. Sobre o Flamengo, bom dia, Thiago, eu concordo com você, viu? Na comparação, sobre o Flamengo, percebo muitas lideranças negativas no elenco que estão mais preocupados com a imagem em redes sociais e na mídia do que com sua missão profissional. Jogar futebol é missão primária para esses caras. Abraços para você, Thiago. Pessoal, tá vendo? A coisa tá se voltando pro elenco. O problema do Flamengo é a soberba que viveu São Paulo, diz o Maranhão. Olha, o Viola podia falar bem disso aqui, hein? E o Braddock, esse era perigoso. Lembra do Chuck Norris? Mas Chuck Norris, Braddock. O Flamengo tem que reformular o elenco urgente. O Corinthians passou por isso em 11, 12 e 13. Isso é uma boa lembrança, hein? Trocou tudo em 14, montou outro elenco em 15, 16, 17, já trocou novamente e ciclo se encerra. É aquele elenco de pós-mundial, né? Que o Tite sai pro ano sabático, né? Empurrando com a barriga. É que quanto mais coisa você ganha, mais difícil é desapegar, né? Aquele Flamengo foi uma coisa muito intensa, né? Uma coisa muito intensa na história da bola. Não é só do Flamengo, não. Eu não lembro de técnico que tenha ido embora com mais título do que derrota. Também não. E a maneira como ganhou aquela Libertadores, com aquela virada, sobrando contra os adversários. A gente fala muito de resultado, mas a grande saudade daquele Flamengo é do desempenho. Porque os resultados, bem ou mal, continuaram. E da exigência do técnico à beira do campo. Quantas vezes a gente viu o Flamengo ganhando de 2-3-0 e ele gritando, dando bronca nos caras? Ali não tinha acomodação, não. Ali não tinha acomodação, não. Então peraí. Dava pesado. Tô começando a chegar à conclusão que Jesus tem que voltar mesmo, é isso? Olha o sorrisinho maroto do Abel. É você que está dizendo. Eu acho que não tem que voltar, não. Ele deixou o Flamengo na mão. Obrigado. Foi ele que renovou o contrato e pediu para ir embora. Poderia voltar e não tem que voltou voltar também. nada. Claro, Esse é meu ponto. Eu só estou questionando vocês. Agora eu vou criar antipatia com a nação porque rubro-negra. vocês podem não me dar tem que voltar, não. Se eu tiver errado, vocês não falam para mim. William, eu acho que você está errado. Eu acho que não tem que voltar também. Até porque ele foi Não, já falei, eu fiz discurso aqui sobre isso. Né? Se um dia voltar, voltou, ok e tal, mas ficar forçando, mas ficar forçando o trabalho dos e colocar todo o peso do desempenho, do tesão de jogar bola e tal em cima do treinador, não dá, parece que é o único no planeta, é só isso. Que eu ia falar. Se um dia ele quiser voltar, ele pode voltar. Eu acho que vai ser muito bem-vindo no Flamengo e tal, mas, cara... E é uma falta de respeito com a história do Flamengo, né? Porque, imagina, a gente tá falando de 2019, de lá pra cá, vivendo em função de um momento histórico, obviamente, uma memória afetiva incrível, mas o Flamengo, olha o tanto de história que tem. Olha os anos antes de 2019, e aí de lá pra cá você não tem nenhum respeito pela camisa. Eu acho que ele foi o primeiro, Mari, a sentir que não dava mais para esticar aquela corda. A gente falou, não era intenso, não dava, mas de uma hora isso não é para sempre, isso aí. Ele foi o primeiro a perceber que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.